Numa cidade A, os números de telefone têm 7 algarismos, sendo que os 3 primeiros constituem o prefixo da cidade. Os telefones que terminam em 10 são reservados para as farmácias e os que têm os 2 últimos algarismos iguais para os médicos e hospitais. Quantos são os demais números de telefones disponíveis na cidade A? Então aqui o raciocínio ele é bem direcionado. Calculamos o total de telefones disponíveis nessa cidade, calculamos na sequência aqueles que são reservados às farmácias, depois médicos e hospitais, e descontamos desse total, que é o que ele nos pede, que é os demais telefones disponíveis nessa cidade. Então, o primeiro cálculo aqui, nós vamos fazer o total de números de telefone. Observem que, apesar dos telefones serem constituídos de 7 algarismos, os 3 primeiros constituem o prefixo, o que significa dizer que para toda a cidade o prefixo é o mesmo. Então não há variação. Sempre vai haver uma possibilidade e só uma para cada um dos 3 dígitos. Então, para trabalharmos as variações possíveis, esses 3 primeiros dígitos eles não precisam entrar na conta, porque eu sempre vou ter uma possibilidade, e aí pelo princípio multiplicativo, eles não vão alterar a conta. Então nós só vamos considerar para efeito de cálculo os 4 últimos dígitos para estabelecer todas as variações. Então, como são 4 escolhas, que nós estamos pensando só nos 4 últimos dígitos, o total de telefones, lembrando que nós vamos colocar simplesmente os algarismos disponíveis, no total não há restrições, então nós temos 10 para cada uma dessas possibilidades. Então 10 elevado a 4, ou simplesmente 10.000 telefones disponíveis na cidade. Agora, um segundo cálculo, nós vamos calcular a quantidade de telefones disponíveis para as farmácias. Então, se nós pensarmos nos telefones disponíveis para as farmácias, a contagem para eles é a mesma, fazendo as variações de cada um dos dígitos, mas lembrando que os 2 últimos dígitos são nessa ordem 1 e 0, que são os telefones que terminam em 10. Então, para cada um dos 2 primeiros aqui desses 4, eu tenho 10 possibilidades, mas para cada um dos 2 últimos só há uma possibilidade, porque já é determinado que é 1, o terceiro dígito, e já é determinado que é 0, o quarto dígito. Ou seja, nós vamos ter um total de 10 ao quadrado, ou 100 números de telefones disponíveis para as farmácias. Pensando nos telefones disponíveis para médicos mais hospitais, então, da mesma forma, nós vamos estabelecer a variação dos 4 últimos dígitos, com a condição, nesse caso, os telefones disponíveis para médicos e hospitais têm os 2 últimos algarismos iguais. Então, esse algarismo e esse tem que ser o mesmo valor. Então, para esses 2 primeiros, eu vou ter 10 possibilidades. Para esse terceiro dígito, eu ainda tenho 10 possibilidades. Mas uma vez que ele foi escolhido, para cada uma das 10 possibilidades que foram feitas, só há uma possibilidade para o quarto dígito, porque este deve ser igual ao que o antecede. Então, nós vamos ter um total de 10 ao cubo, ou simplesmente 1.000 telefones disponíveis para médicos e hospitais. Então, se nós juntarmos os telefones disponíveis para as farmácias, médicos e hospitais, esses vão totalizar, nós vamos somar, e vão dar um total de 1.100 telefones. E aí, do total de telefones disponíveis na cidade, que são 10.000, se nós descontarmos esses 1.100 telefones, que são aqueles disponíveis para farmácias, médicos e hospitais, vão sobrar 8.900 telefones, que são aqueles representando os demais telefones disponíveis na cidade. Resposta, opção D.